Então, fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos aqui para a mídia esportiva de todo o Brasil repercutindo a grande vitória do Flamengo sobre o Criciúma fora de casa por 3-0. Um jogo aí que não valia tanta coisa, mas o Flamengo ainda assim venceu, né? Mesmo sabendo que poderia ajudar o Fluminense se isso acontecesse. Foi uma partida onde o Flamengo dominou completamente a partida, com muita facilidade, com o time mais do que reserva, né? O time C praticamente ali. O Flamengo vence de 3-0. Vamos ver a mídia falando sobre esse assunto. E aí, deixamos os créditos para a ESPN Brasil. E pedimos a você que se inscreva no canal, ative o sino, deixa o like para ficar por dentro de todas as novidades. Vamos agora acompanhar toda essa repercussão. Vamos lá. Vitória do Flamengo diante do Criciúma. O Flamengo na terceira posição com 69 pontos. Uma entrevista, como sempre, né? Mais uma, muito boa, com conteúdo de vários assuntos. A história do Gabigol se encaminhando para uma despedida, a saideira, a última rodada nesse fim de semana. E uma coisa que eu acho importante, que é a história de jogar para vencer, uma vez que, se o Criciúma ganhasse, passaria o Fluminense. Gente, eu aprendi a entregar tudo num jogo, eu queria que você falasse um pouquinho. Olhando o começo do jogo, o Flamengo tinha muitos problemas, né? Era praticamente um time reserva, um time bem misto do Flamengo, com mais reservas que titulares. O Flamengo tinha muitos problemas para o jogo. E o Criciúma, até o Flamengo fazer 1-0 com o Varela, o Criciúma era melhor em campo. Finalizava bem mais, tomava a iniciativa do jogo. De fato, mostrava que para ele, Criciúma, o jogo era mais importante do que para o Flamengo. Mas aí, uma jogada belíssima do Bruno Henrique para o Ayrton Lucas, um tapa de Gerson que o Bruno Henrique deu para o Ayrton Lucas, e o gol do Varela. A partir daí, o Flamengo toma conta do jogo, o Criciúma sente a pancada em mais um jogo em casa, perdendo a oportunidade e vendo o rebaixamento cada vez mais provável, né, a volta à Série B. O Criciúma sentiu o baque, o Flamengo se impôs em campo, venceu o jogo com autoridade. E o Flamengo termina a temporada só, e eu digo só, ganhando a Copa do Brasil, porque não só foi o único troféu que ele venceu, mas foi eu desconsidero o Carioca nessa conversa, tá? Sobre o peso do ano do Flamengo. O Carioca não diz se o ano foi bom ou foi ruim do Flamengo. Então, além da Copa do Brasil, dos títulos relevantes, o Flamengo não só não ganhou, mas ele não disputou nenhum. O Flamengo não disputou o título do Brasileirão e não disputou o título da Conmebol Libertadores à Vera. Mas ainda assim, a percepção de final de ano é muito positiva pela maneira que o Felipe conseguiu conduzir esse trabalho. Então, acho isso. Esse é o saldo. Mesmo em um ano com apenas um troféu importante e dos troféus importantes, o menos importante que o Flamengo venceu, o evento, a novidade e o impacto Felipe Luiz, ele faz o Flamengo terminar o ano com uma percepção muito boa. E isso me parece animador para a próxima temporada. Então, hoje, mesmo com o time esfacelado, mesmo não valendo rigorosamente nada para o Flamengo, mesmo começando mal o jogo, o Flamengo conseguiu terminar muito bem a partida e vencer muito bem o Criciúma. Então, o Felipe Luiz, assim, a gente sempre toma cuidado para não exagerar nos elogios, mas essa trajetória mini do Felipe à frente do Flamengo é uma delícia de acompanhar, em todos os sentidos, assim, as entrevistas, o jogo, as escolhas, a postura. Então o Flamengo termina o ano com uma perspectiva bem legal para a próxima. Ô André, é exagero falar que se por acaso o Felipe Luiz tivesse chegado antes, o Flamengo, que não disputou esses troféus importantes de Conmebol e também de Campeonato Brasileiro, ele poderia ter chegado mais perto? Poderia ter chegado numa final de Libertadores? Essa pergunta a gente nunca vai ter, mas eu acho que não é um problema discutir sobre isso, né? Porque, concordando com o que o Gustavo falou, existe muito da imagem deixada no fim, né? Aquela impressão final de como uma equipe termina a temporada. E, de novo, não foi uma temporada da qual as pessoas que comandam o Flamengo podem se orgulhar, o elenco, né, as duas comissões técnicas que trabalharam, né, de maneira geral, quem acompanha o futebol, por causa do choque entre potencial, capacidade e aquilo que o Flamengo apresentou dentro do campo nesse ano. Mas a forma como a temporada termina, não só porque o Flamengo venceu a Copa do Brasil, teve esse troféu, né, para se agarrar nesse 2024 de irregularidades e de uma certa frustração, o que hoje a gente enxerga do Flamengo em campo, pensando que essa comissão técnica do Felipe Luiz vai continuar, independentemente de qual seja o resultado das eleições, acho muito difícil alguém, por mais que as posturas sejam diferentes e as bravatas em período eleitoral em clube, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, esse vem comigo, esse não tá, esse eu quero, esse eu não quero.
Acho muito difícil, com o final de ano que o Flamengo teve, quem quer que seja o próximo presidente, pelo menos não consultar o Felipe a respeito do desejo dele de continuar, e quem tem contrato assinado até o final de 2025, se não me engano, né, já deu a sua resposta. Então, eu acho que o futuro do Flamengo é com o Felipe Luiz no comando, porque ele é um técnico de poucos jogos, ele é um técnico que até meses dirigia categorias de base, mas ele parece um treinador mais experiente do que ele é. Ele soa como um técnico com mais trajetória, com mais currículo do que ele tem ainda. E ele é um cara que está dando os seus primeiros passos. Então, aquela situação, as pessoas que conhecem como as coisas aconteceram na maneira como o Felipe Luiz assumiu o time, que na conversa com ele, ele não titubeou, ele não pediu tempo, ele topou na hora. E quem não faria isso? Talvez as pessoas nessa posição, quem quer que seja, tivessem a mesma reação. Mas ele não só topa, como ele mostra em muito pouco tempo por que ele estava tão confiante na chegada de uma oportunidade tão grande que talvez ele não esperasse ou até preferisse, talvez mais um ano, um tempo maior, um clube profissional que não tenha tanta cobrança como o Flamengo tem, para ele, né, gradativamente ir subindo essa escada. Mas ele já chegou por cima, ele começa em cima. É difícil, é complicado, não é para todo mundo. Muitos têm que dar um passo atrás, às vezes mais. No caso dele, até agora, ele demonstra um conforto nessa posição que é de extrema pressão o tempo todo, muito grande. Ele mostra uma capacidade para dirigir dentro do campo e para falar sobre o que ele fez, o que ele pensou, como ele se sente, as decisões tomadas, os eventuais erros que ele cometeu. Também com um traquejo que assim, não é uma coisa normal para um treinador tão jovem assim. E para 2025, eu acho que o Flamengo tem muito a ganhar com ele e ele também. A maneira como o Flamengo terminou o ano, vai terminar o ano jogando, principalmente se defendendo, momento sem a bola, tentar recuperá-la. Hoje o Flamengo teve de novo 62%, 63% de posse, estava checando aqui. É um time que tende a ser muito melhor do que a gente já viu com o próprio Felipe Luiz na temporada do ano que vem. Vamos seguindo essa cobertura da rodada do Brasileiro, a penúltima do Brasileirão 2000. E é de fato animador esse começo de trajetória do ex-lateral esquerdo e jovem treinador do Flamengo. Isso muito animador. Ele já vai conversando com a imprensa e eu vou colocar aqui no ponto, no início da coletiva, para a gente poder acompanhar toda ela. Acabou de começar. Então, deixa eu colocar bem no comecinho aqui da coletiva do Felipe Luiz, para escutar o técnico do Flamengo e a gente poder depois conversar a respeito do que ele disse. E aí eu vou ler as mensagens de todos aqui com toda tranquilidade, aproveitar que está no intervalo também dos jogos, para a gente prestar muita atenção no que diz o técnico do Flamengo, que faz, repito, um trabalho muito bom. O Flamengo hoje jogou com o time praticamente tudo reserva, né? Quase tudo reserva. Varela hoje é reserva, o Matheus Cunha é reserva. Os zagueiros, Fabrício Bruno e o Davi Luiz hoje são reservas, né? Deixa eu botar no ponto aqui. Ayrton Lucas é reserva. Só o Pulga titular, né? Só o Pulga titular. Vamos então, aqui é o Felipe Luiz. Vamos ver aqui a entrevista do técnico do Flamengo. Então vamos aqui deixar tudo arrumadinho, bacana. Vamos lá, vamos para a entrevista do Felipe Luiz. A gente viu um Flamengo. Fala, Emerson. Vai diferente. começar agora a entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz, que ainda não perdeu. Mais uma vitória do Flamengo. O Flamengo de Felipe Luiz só faz ganhar, só faz jogar bem. Hoje, até no primeiro tempo, não acho que tenha jogado bem, não. Mas já foi o suficiente para sair ganhando de 1-0. O Flamengo hoje jogou com o time C, minha gente. O time do Flamengo hoje era o C. Porque além dos desfalques do Gerson, do De La Cruz, do Rossi, do Léo Pereira e do Alexandro e do Gabriel, 6, o Felipe ainda poupou o Wesley, botou o Varela para jogar, poupou o Léo Ortiz, botou Davi Luiz ao lado de Fabrício Bruno e poupou o Michael. Começou com Matheus Gonçalves, Bruno Henrique e Plata. Então, meus amigos, era o time C. Não dá nem para dizer que é o time B.
Foi o time C do Flamengo que foi a Criciúma hoje e deu esse presentão para os tricolores. Sei que vai estar muita gente reclamando aqui, já andei dando uma olhada nas mensagens, muita gente puta porque acha que deveria ter entregado, coisa e tal. Gente, vamos lá, na boa. O Filipe Luís não é disso. O Filipe Luís é um puta treinador. O Filipe Luís é a melhor notícia do Flamengo nesse ano. Vocês acham que o Filipe Luís ia se prestar a entregar um jogo? Não faz o menor sentido. No início da carreira dele, botar uma mancha dessa? Não, nem pensar. Fez bem, escalou o time, cobrou muito e cobrou forte. Na saída do campo, foram entrevistar o Bruno Henrique. Bruno Henrique que voltou a marcar depois de 16 jogos sem balançar as redes. Hoje fez de pênalti o segundo gol do Flamengo. Bruno Henrique que está se esforçando muito, mas está custando a pegar a forma de novo. Né? Está errando ainda muitas coisas, está voltando demais em determinadas situações. Volta, pede a bola e toca para trás. Está longe de ser o Bruno Henrique que nós todos conhecemos e gostamos. Mas, o que ele disse na saída do campo? A gente ganhou porque a gente tem um treinador que nos cobra muito, que nos cobra como se estivéssemos jogando uma final de campeonato. Para ele, não tem esse papo de que o jogo não vale nada. Para o Felipe, todo jogo do Flamengo vale muita coisa. Ele hoje nos cobrou como estava nos cobrando na final da Copa do Brasil. E olha que beleza. O Flamengo não fez um grande primeiro tempo, mas no segundo tempo, principalmente depois da entrada do Luiz Araújo, e essa, para mim, foi a grande notícia da noite, a volta do Luiz Araújo aos campos, e sendo decisivo, completamente decisivo. Primeiro tempo, aquele ataque com Matheus Gonçalves, Bruno Henrique e Plata na esquerda, estava um ataque de riso, né? Estava praticamente um ataque de riso. Mas quando entram o Michael e o Luiz Araújo, o panorama muda, principalmente o Luiz Araújo. O Luiz Araújo foi quem deu o chute que bateu no braço do zagueiro do Criciúma e se transformou em pênalti, e o Luiz Araújo foi quem fez o terceiro gol. Então foi uma excelente notícia para a torcida do Flamengo ver o Luiz Araújo, que teve aquele problema sério no joelho, cartilagem do joelho, ligamento, enfim, fez um estrago ali no joelho dele, claro que não tão grave como o do Pedro, mas teve que sofrer cirurgia também e tudo. É ótimo a gente ver de novo o Luiz Araújo jogando aquele futebol que ele jogava antes de se machucar. Normalmente, o jogador, quando volta de uma contusão séria, ele precisa de um tempo para pegar ritmo de jogo, para pegar toda a sequência natural do seu futebol. O Luiz Araújo hoje entrou jogando como se tivesse jogado a partida anterior. Excelente partida do Luiz Araújo. Aliás, a minha enquete hoje é essa. Quem foi o melhor do Flamengo na vitória? Eu botei o Luiz Araújo, eu botei o Bruno Henrique, que bem ou mal participou de 2 dos gols, e botei o Varela, que fez um gol, e botei o Filipe Luís. Deveria ter colocado também o Pulgar. O Pulgar jogou muito bem hoje. Mas ali na hora, correndo para poder entrar na hora, eu acabei não botando o Pulgar. Deixa eu ver como é que está isso aqui. Já está interessante. Já temos mais de 400 votos. E o Filipe Luís é quem larga na frente. Hein? 38% para o Filipe Luís, 32% para o Bruno Henrique, apenas 25% para o Luiz Araújo, surpresa para mim, e 5% para o Varela. O Varela não é nem que tenha feito um partidaço, mas o Varela acertou um chutaço, que eu vou te contar. Que belíssimo chute. Né? Bom, estamos fazendo essa live para não deixar de pegar o embalo do jogo do Flamengo. Eu cheguei a pensar em deixar para fazer a live no final dos jogos das 9h30, ou seja, jogos que podem estar decidindo o campeonato. Nesse momento estão. O Botafogo vai derrotando o Internacional por 1-0, acabou o primeiro tempo agora, e o Palmeiras vai empatando com o Cruzeiro em 0-0, no Mineirão vazio, sem torcida, aquele absurdo. Se acabar assim, acabou o campeonato. O Botafogo é o campeão, com uma rodada de antecipação, e o Palmeiras corre o risco de acabar ultrapassado pela gente na última rodada. Olha aqui como é que está a situação do Brasileirão. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Rapidinho, meus amigos. Olha lá como é que estamos. Botafogo já com 76 pontos. Palmeiras com 71, porque está empatando. Se por acaso o Cruzeiro ganhar, ele vai a 70 e fica 1 ponto só na frente do Flamengo. Sendo que o Flamengo pega na última rodada o Vitória no Maracanã e o Palmeiras pega o Fluminense, que já deve estar também livre.
basta o Fluminense derrotar o Cuiabá. Se o Fluminense perder do Cuiabá, aí o Fluminense vai para o Allianz Parque precisando de ponto. Mas, não sei não, hein? De repente, quem sabe? Cruzeiro faz uma graça hoje e na última rodada a gente ainda passa o Palmeiras e acaba em segundo lugar. Está aqui a tabela: Botafogo 76, Palmeiras 71, Flamengo 69, Fortaleza 66. Fortaleza empatou, não foi isso? Como é que está o Fortaleza? Está jogando, está 1-1. Imagina, está empatando com o Atlético Goianiense. Fez 1-0, levou o empate. Então, Internacional perdendo fica com 65. O Flamengo se fixa praticamente garantido no terceiro lugar. São Paulo 59. Repito, são 6 clubes brasileiros classificados direto para a fase de grupos. E depois, disputando as 2 vagas da Libertadores, estão o Corinthians com 53, acho que o Corinthians vai ser o dono de uma dessas vagas, e o Bahia e o Cruzeiro 50-50, cabeça a cabeça. Essa definição de Bahia e Cruzeiro vai ser interessante, hein? Porque o Bahia, na última rodada, o Bahia pega o Atlético Goianiense em casa, né? É chamado mamão com açúcar. E o Cruzeiro pega o Juventude no Jacone. Juventude que que escapou definitivamente do risco de rebaixamento. Juventude agora tem 45 pontos e não corre mais risco de rebaixamento, já que o primeiro fora da zona do rebaixamento dentro da zona do rebaixamento tem 38. Então o Juventude está garantido na primeira divisão no ano que vem. Juventude que começou com o Roger, que está acabando com o Inter e que está com o Inter lá em cima. Belíssimo trabalho, belíssimo campeonato brasileiro do Roger, né? Ninguém faz mais, entretanto, do que Felipe Luiz nessa reta de chegada. É sensacional o aproveitamento de Felipe Luiz. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre muitas outras coisas, vamos falar sobre a eleição do Flamengo, não tenho como deixar de falar. Houve mais um debate hoje, dessa vez no jornal O Globo, um debate com os 3 candidatos. Sobraram lá algumas farpas e tudo, mas no fundo, eu continuo com aquela minha impressão que é triste o quadro eleitoral do Flamengo. Porque o candidato que me parece mais bem intencionado é o Maurício Gomes de Matos. Mas não acredito que ele tenha chance. Vai dar BAP, que é o que eu acho normal, ou Dunche Abranches. O Maurício não acredito que chegue. Continuo a acreditar até que no desenrolar dessa semana, a eleição é na segunda-feira, dia 9. Nessa semana, não afasta a possibilidade, de repente, o BAP e o Maurício se entenderem. Vamos esperar para ver. Bom, vamos rodar aqui, então, os vídeos de abertura publicados. O Beto Martins diz aqui: RMP, uma derrota e um título. Viramos amantes do Filipinho e nos desgarramos do JJ. Time grande joga para ganhar. Saudações rubro-negras. É a pura verdade a sua estatística. Felipe Luiz, desde que assumiu o comando do Flamengo, perdeu apenas um jogo, aquele jogo para o Fluminense, e já tem um título importante da Copa do Brasil. Claro que ele está fazendo essa analogia, porque ele está lembrando do Mister Jorge Jesus, que ganhou 5 títulos e perdeu apenas 4 jogos num ano inteiro. Uma coisa espetacular, mas o Felipe está no caminho, hein? O Felipe está no caminho. Já o Paulo Fabre diz aqui: Felipe Luiz, a melhor contratação dos últimos 5 anos. Você tem toda a razão. Aliás, eu vou dizer uma coisa. Eu estou impressionado como o BAP faz força para perder essa eleição. Ele está fazendo força. Ele está na frente das pesquisas. Eu acho que ele tem tudo para se eleger, mas ele está fazendo força. Na entrevista que ele deu para o UOL, e hoje no debate, ele voltou a não garantir a permanência do Felipe Luiz. Ele voltou a dizer que tudo vai depender do novo CEO do futebol, do diretor executivo que ele já tem escolhido. Muita gente diz que é o Zé Boto, português. Pode ser que seja, e me parece um cara bom. Mas dizer que vai depender do Zé Boto a definição do Felipe Luiz, eu acho um tiro no pé. Porque imaginemos que nessa conversa com o Zé Boto, quando aconteceu há algum tempo atrás, um mês, mais ou menos, por aí, que ele acertou com o Zé Boto, ele só não quer anunciar,
o Zé Boto e ele já tenham combinado o seguinte: olha, o nosso técnico é o José de Menezes, português, que hoje em dia dirige o Sporting. Tem que mexer, tem que mudar, não pode ser isso. Não faz o menor sentido o Flamengo ter um outro técnico no ano que vem que não seja o Filipe Luís. Filipe Luís é uma gratíssima revelação. Eu não vou dizer surpresa, porque para mim não foi surpresa nenhuma. E vocês sabem, vocês me acompanham aqui. Eu fui o primeiro cara a começar a pedir o Filipe Luís. Desde o São Paulo. E agora com o Tite, então, eu pedia insistentemente. Porque na época que a gente via que o trabalho do Tite estava indo para o brejo, que estava sendo uma bosta fedorenta, que quanto mais mexia, mais fedia, muita gente argumentava dizendo o seguinte: porra, mas vai tirar o Tite, vai botar quem? E eu sempre dizia: bota o Filipe Luís. Bota o Filipe Luís. Mas por quê? Eu sou um gênio? Ou eu sou um puxa-saco do Filipe Luís? Não, não, não. Eu tenho quase 50 anos de jornalismo. E eu vi esse mesmo filme passar com Paulo César Carpegiani, que, tal qual o Filipe Luís, era um cracaço, foi o capitão do time do Flamengo no título de 80, o primeiro título brasileiro do Flamengo, e no final da temporada de 80 encerrou a sua carreira, porque o joelhão dele já não aguentava mais. Foi o joelho, aliás, que permitiu que o Flamengo contratasse o Paulo César Carpegiani do Internacional. O Internacional jamais teria liberado o Carpegiani para o Flamengo se ele tivesse 100%. Ele estava já com o joelho bichado. Só que o Flamengo conseguiu. Só um minutinho aqui, deixa eu botar uma coisinha aqui rápido. O Flamengo conseguiu tratar com fisioterapia, com uma série de coisas, o joelho do Carpegiani, para que ele jogasse ainda com o Flamengo. Ele jogasse algum tempo no Flamengo. E ele jogou uma barbaridade ainda. Foi o maestro do título de 80. Claro que com o Zico, com o Andrade, com o Adílio, com todo mundo. Mas ele era... O Andrade nem era titular nessa época. Quem era titular era o Carpegiani. O Andrade era reserva do Carpegiani. Mas, enfim, cara também estudioso. Nem tão estudioso quanto o Filipe Luís, hein? Mas eram outros tempos. Ele era estudioso o suficiente, ele via o jogo o suficiente de dentro de campo. A gente percebia isso nas entrevistas com ele. Eu cansei de entrevistar o Paulo César Carpegiani de jogador. Cansei. Porque antigamente você entrevistava quem você quisesse a qualquer dia. A gente assistia aos treinos do Flamengo na Gávea dentro do gramado. Não das 4 linhas, mas na beira das 4 linhas. E quando os jogadores saíam, a gente conversava com quem queria. Eram outros tempos, eu sei. Mas dava para perceber, nessas várias conversas que tivemos, que ele era um cara que tinha um grande potencial para ser treinador. E foi. Alguém vai dizer assim, não, mas a carreira dele depois... Gente, o Carpegiani foi um grande treinador. Ganhou no Flamengo. Carioca, 6-0 no Botafogo, Libertadores, Mundial e Brasileiro. Tudo isso em sequência. E no ano seguinte... Não, no ano seguinte foi 83, ele saiu no meio do campeonato. Mas depois fez alguns bons trabalhos. Ele foi técnico de uma seleção paraguaia espetacular, que foi eliminada pela França na Copa de 98, com um gol de ouro, numa coisa dificílima. Entendeu? Então, galera, esse foi o vídeo aí, né? Vitória importante do Flamengo. Embora não estava valendo muita coisa, mas o Flamengo não entregou a partida, né? Ajudou o Fluminense. Acho que foi uma vitória importante, não para o Flamengo, mas sim, mais para o Fluminense do que para o Flamengo, né? Porque o Fluminense estava precisando, né, desse resultado aí positivo. Se o Flamengo perde, colocaria com certeza o Fluminense em maus lençóis, né? O Fluminense, no caso, teria que vencer de qualquer maneira o Cuiabá e iria até o final para poder brigar aí para não cair. Eu acho que com esse resultado do Flamengo de 3-0 vai ser muito difícil, né? Acho que até matematicamente o Criciúma já caiu. Então, creio eu que o Fluminense não cai mais, né? Não cai, ou se tiver alguma chance, deve ser chances remotas. Vai depender muito aí da partida contra o Cuiabá, né? Da partida contra o Palmeiras.
para poder definir. Mas o Flamengo venceu, né? Acho que entra muito aquela questão que o Felipe Luiz disse, né? Que até os últimos jogos, os jogos que não valessem nada, que ele iria fazer esse time jogar da mesma forma. Embora não jogou, né? Da mesma forma que enfrentou outros times, né? De maneira intensa, mas dá para entender também. E o importante é que venceu, né? De um placar elástico. Claro que era um time muito inferior, um time muito fraco, a gente sabe disso. Mas claro que é válido também o placar, né? O placar. Foi esse mesmo Criciúma que o Botafogo empatou, que outros times também tropeçaram, né? Foi por causa desse Criciúma que o Botafogo quase perdeu o título, né? Se o Palmeiras tivesse, no caso aí, aproveitado, o Botafogo poderia ter perdido o título. Mas o Palmeiras acabou no confronto direto, né? No caso, perdendo para o Botafogo. Mas é um time que não é tão fácil assim de se enfrentar, né? O Flamengo conseguiu enfrentar com o time praticamente C, né? Com vários jogadores reservas. E ainda assim conseguiu vencer. Então, para mim, eu acho que foi uma partida assim muito boa, que mostrou como esse Flamengo completo pode ser ainda mais forte do que isso. E como o Felipe Luiz é um treinador diferenciado, né? Como ele é um cara que entende perfeitamente, já encaixou muito bem com o time. E a tendência é que ele continue, né, aí evoluindo. O ano que vem promete muito com o Felipe Luiz. Eu acho que o Flamengo vai sim disputar grandes títulos. Não sabemos se vai ganhar, né? Mas eu acho que pelo menos brigar até o final, deve brigar. E ele deve querer, né, o Brasileirão. Eu acho que, pelo que ele falou pelas recentes entrevistas dele, ele deve querer sim conseguir conquistar o Campeonato Brasileiro. Mas é isso aí. Agora eu quero saber a sua opinião, o que é que você achou do jogo. Que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino. E até o próximo vídeo. Tamo junto.